Capítulo 4, continuação, ressurreição e reencarnação. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ou menos mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem, nesta última acepção. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o espírito ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o obtêm, porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, Elias, que deve vir. Não há aí nem figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela claridade e pela doçura. Pela caridade e pela doçura. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades.
Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelece em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão.